Muito bem, então vamos para nossa aula de hoje. Continuamos aqui no Sermão do Monte e nós já vimos a primeira parte do sermão. Ok? A primeira parte do sermão ela é composta pelas bem-aventuranças e pelo discurso de Jesus sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo. E essa primeira parte ela trata sobre o caráter e a influência do cristão, ok? Caráter e a influência do cristão. E, nesse sentido, a influência do cristão se dá exatamente a partir do seu caráter, ok? O cristão, ele não influencia principalmente pelo que ele fala, mas pelo que ele é, pelo seu comportamento, pela sua conduta, o que não quer dizer que não devamos falar. Nós devemos falar, mas a nossa fala deve vir acompanhada por nossas atitudes. Então, aquele que é pobre em espírito, que chora, que é humilde ou manso, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, que é puro de coração, pacificador e, por consequência, perseguido, esse caráter, essa conduta provoca um impacto neste mundo. Essa pessoa ela é como um sal com sabor e também como uma luz. E essa pessoa, então, enquanto sal, ela deve estar jogada, né, no meio das pessoas, não deve ser um sal dentro do saleiro, mas deve ser um sal colocado na comida. E essa pessoa, então, enquanto luz, não deve ser acesa e colocada debaixo da cama ou dentro de uma caixa, mas exposta em um lugar bem alto. E junto a essa fala sobre sermos sal da terra e luz do mundo, nós vimos como é possível negligenciar essas coisas. Então, primeiramente é quando o sal perde o seu sabor, ou seja, quando o discípulo acaba se deixando corromper pelo pecado, pela carne, por este mundo, por influências do nosso adversário, e ele então acaba perdendo o seu caráter de discípulo e assumindo um caráter ímpio. Então é como o sal que perde o sabor, ou então quando esse discípulo, apesar de ser luz, de ter o caráter de Cristo nele, de alguma maneira, por alguma razão, ele esconde isso, ele suprime isso. São duas possibilidades aí de negligência, e obviamente que não é da vontade do Senhor que ninguém negligencie, o seu chamado à influência, ok? E na aula de hoje, então, nós vamos entrar na segunda parte do Sermão do Monte, que trata sobre a relação do cristão ou do discípulo com a lei de Moisés. Ok? Na aula de hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre o lugar da lei na vida do cristão. O lugar da lei na vida do cristão. Eu considero esse um tema muito interessante, e não apenas muito interessante, mas também muito importante. Ok? Então, nosso tema hoje é o lugar da lei na vida do cristão, e essa segunda parte, então, que vai aí do capítulo 5, verso 17, ela vai do capítulo 5, verso 17 até o capítulo 48, né? Ela vai tratar, então, sobre o relacionamento do discípulo com a lei de Moisés. Primeiramente, Jesus faz uma introdução geral a esse tema, que é o texto que nós vamos abordar hoje, versos 17 a 20, e depois ele busca 6 aspectos da lei e os trabalha, então, trabalha esses 6 aspectos, tendo em vista o discípulo.
O meu plano é trabalhar 2 desses aspectos por aula. Então, meu objetivo, a princípio, é ficar apenas nos versos 17 a 20 na aula de hoje, né? E na aula que vem, então, vamos tratar sobre homicídio e adultério, ok? O não matarás e o não adulterarás. Na outra, sobre divórcio e juramentos. E, finalmente, sobre a vingança e o amor aos inimigos. Criem expectativas, se preparem para ouvir coisas novas, coisas diferentes, coisas que talvez vocês não tenham ouvido antes. Eu realmente creio que as nossas próximas aulas elas poderão ser muito interessantes, além de muito importantes, poderão enriquecer muito nossas vidas e nos dar um conceito correto sobre a lei, ou ainda especificamente sobre o Antigo Testamento. Tá bom? Vamos então a algumas informações aqui introdutórias. Ok? Bem, quando nós falamos sobre lei, o que é exatamente a lei? Não é? E aí algumas maneiras de nós entendermos isso. Então, primeiramente, lei pode se referir especificamente aos 5 primeiros livros da Bíblia, que para os cristãos são chamados de Pentateuco, ok? E para os judeus são chamados de Torá, Torá, que significa lei, ok? Esses livros são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chamados ainda 5 livros de Moisés, ok? Porque a tradição entende que foi Moisés quem os escreveu. Contudo, lei também pode ser uma referência a todo o Antigo Testamento. Ok? Então, lei pode se referir especificamente aos 5 primeiros livros, ou ainda pode se referir ao Antigo Testamento como um todo. Para os judeus, o Antigo Testamento é chamado de, ou pelos judeus, é chamado de Tanakh. Tanakh. Tanakh, o Tá vem de Torá, que é a lei, o Na vem de Neviim, que são os profetas, e o Ki vem de Ketuvim, que são os escritos. Então, para os judeus, o Antigo Testamento pode ser chamado de Tanakh, que é então Torá, Neviim e Ketuvim, ou lei, profetas e escritos. Ok? A lei são aí os 5 primeiros livros. Os profetas, já que eu comecei a falar, vou falar direito, né? Os profetas são classificados em anteriores e posteriores. Os profetas anteriores para os judeus correspondem aí mais ou menos aos livros históricos, que os protestantes chamam de históricos. São esses livros aí de Josué, Juízes, Samuel e Reis, Crônicas não, ok? E os profetas posteriores são ali Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, até Malaquias, que para os protestantes são aí os chamados livros proféticos. E os escritos englobam os livros poéticos e também ali Daniel, Crônicas, se não me engano aqui Esdras e Neemias, além de Esther, enfim, para uma coisa mais precisa, livro a livro, você pode dar uma olhadinha aí na internet, tá bom? Então, lei, ou especificamente os 5 primeiros livros, ou todo o Antigo Testamento. E aí a grande pergunta aqui
após entendermos isso, é: que relação existe entre Jesus e Moisés? Entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento? Ok? Existem aí diversas possibilidades. Tá? Tem gente, por exemplo, que diz que não há relação entre Antigo e Novo Testamento, mas que o Novo Testamento é uma total ruptura com o Antigo. Ok? Que essa nova aliança é uma nova aliança que supera completamente, plenamente a anterior. Ok? E há outros, por outro lado, que entendem que, na verdade, o Novo Testamento é uma continuidade, é um desenvolvimento do Antigo Testamento. Ok? E que existem, sim, coisas do Antigo que são superadas no Novo, mas não existe essa ruptura, ok? Entre a antiga e a nova aliança, porque, na verdade, é uma construção, ok? É algo progressivo, é um desenvolvimento do plano de Deus. Eu estou, né, nessa segunda opinião, ok? Eu não vejo uma ruptura entre Antigo e Novo Testamento, eu vejo uma continuidade entre eles, né? Vejo que o Novo é uma progressão do Antigo. Ok? Mas existem ainda outras 4 linhas de pensamento, pelo menos. Eu não vou me dedicar a desenvolver isso aqui agora. Mas quando você pensa em lei, né, ou no Antigo Testamento, você pode ter 2 posições extremadas em relação à lei, que são chamadas de, por um lado, legalismo. Então, você pode ter uma postura legalista em relação à lei, ou você pode ter uma postura que pode ser chamada de antinomianista, sendo que esse nomianista aí vem de nomos, que é lei, ou seja, anti-lei. Então, ou você é alguém extremamente apegado à lei, então você é um legalista, né, e entende que a lei de Moisés ela participa ipsis literis da nossa vida hoje, e que nós devemos, então, praticá-la rigorosamente, como os judeus da antiga aliança, e talvez até você possa entender que sua salvação depende disso, né? Como foram, por exemplo, os judaizantes da época de Paulo, né, que diziam que, por exemplo, além de crer em Cristo para ser salvo, os gentios deveriam se tornar judeus, ou seja, deveriam passar pela circuncisão e passar a guardar a lei. Por exemplo, a lei do sábado, leis ligadas à alimentação, além de outras. Então, você pode estar nesse extremo legalista ou você pode estar em um extremo antinomianista ou até mesmo quase que libertino, de uma hipergraça, não é? Em que você então nega por completo a lei e você coloca a graça de Deus manifesta em Jesus em uma posição exagerada que podemos chamar de hipergraça. Pode parecer muito teórico o que eu estou dizendo, mas no meio evangélico brasileiro hoje você encontra ambas as posições. Você tem grupos legalistas e você tem grupos também antinomianistas ou da hipergraça, quase que beirando aí a uma libertinagem, porque acabam entendendo que não há limites que a lei possa estabelecer para o cristão. Isso pode descambar, então, quase que descambar para uma libertinagem, e não é difícil você encontrar grupos que defendem a hipergraça e que acabam tendo uma vida em termos de conduta, de moral, de comportamento meio questionável. Muito bem, meus queridos. Se vocês tiverem alguma pergunta,
Lembrem-se, hein? Se manifestem aí. Será que eu posso abrir a chance de vocês, dar a vocês a possibilidade de abrir o microfone? Será que ninguém vai clicar por engano? Eu tenho receio, né? Acho que eu vou manter como está mesmo. Se você quiser, você se manifesta aí no chat ou levantando a mão, tá bom? Bem, vamos entrar então no corpo da nossa aula, né? Lei. Vamos entrar agora no conteúdo da lei. O que é que se deve entender por a lei? Bem, eu já disse aqui, né, que a lei se refere aos 5 primeiros livros. Contudo, nos 5 primeiros livros, nós encontramos pelo menos 2 tipos de textos, 2 tipos de estilos literários. Nós encontramos narrativas, por exemplo, né, o livro de Gênesis é um livro cheio de narrativas, mas também encontramos textos legais, textos de lei mesmo, né? Por exemplo, aí os 10 mandamentos e outras leis que aparecem a partir dos 10 mandamentos. No livro de Êxodo, no livro de Levítico, de Números e também de Deuteronômio, ok? E nesses livros você tem aí leis e também tem narrativas, leis e narrativas entrelaçadas, ok? Então, olhando agora para esses textos legais, né? O que é que devemos entender por lei? Né? E uma coisa muito importante é a seguinte, as leis podem ser classificadas. Então, quando você fala de lei, você não está falando de uma coisa só. Você está falando de diversos tipos de lei. Ok? Existem diversos tipos de lei, 3 ou 4 tipos. Daqui a pouco eu explico por que 3 ou 4, tá bom? Mas o primeiro tipo de lei que existe é a chamada lei moral. A lei moral é o primeiro tipo de lei. Bem, quando você fala de moral, você pensa em certo e errado, né? Coisas que são certas moralmente falando, coisas que são erradas moralmente falando, ok? Essa lei moral, ela é sintetizada e muito bem representada pelo Decálogo, ou pelos 10 mandamentos, ok? Mas além do Decálogo, existem outras porções de leis morais ao longo do texto da Torá, ok? Então, lei moral é o Decálogo, tá? Você pode abrir a sua Bíblia aí se você quiser, no texto de Êxodo, no capítulo 20, e ali nós iremos encontrar os 10 mandamentos. Pessoas que já fizeram outros cursos comigo, talvez já tenham me ouvido falar do que eu vou falar agora, mas eu acho que nunca é demais ouvir, né? Quando você olha para os 10 mandamentos, você também não encontra apenas um tipo de mandamento, mas você encontra aí 2 ou 3 tipos, ok? Se você, por exemplo, olhar para os primeiros mandamentos, vejam só, não terás outros deuses além de mim, é o primeiro, né? Não farás para ti nenhum ídolo, e não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Todos esses mandamentos aí, que são os 3 primeiros, eles se referem a Deus. Ele tem a ver com a relação do homem com Deus. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, e não te prostrarás diante deles, né? Não tomarás em vão o nome do Senhor. Esses 3 mandamentos dizem respeito à relação do homem com Deus. E se você olhar do 5º em diante, eu estou aqui resguardando o 4º de propósito, se você olhar para o 5º em diante, você verá que ele não se trata mais da relação do homem com Deus,
mas da relação do homem com o seu próximo. Então você tem o quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Ok? E depois, o sexto, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo e outras coisas mais. Todos esses mandamentos dizem respeito à relação do homem com o seu próximo. De modo que, se a lei moral ela é sintetizada e representada pelos 10 mandamentos, olhando para dentro dos 10 mandamentos, nós vamos encontrar outros dois, que os 10 podem ser resumidos em dois. E são eles: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Ok? E amar a Deus e amar ao próximo é o resumo dos 10 mandamentos e é também, então, o resumo da lei moral. E ainda nós pegamos o que Paulo fala e o que João fala. Por exemplo, Paulo fala, olha, o resumo da lei é: ame o seu próximo como a si mesmo. E vem João e explica e desenvolve um pouco essa ideia, dizendo, olha, se você diz que ama a Deus a quem você não vê, mas não ama o seu próximo a quem você vê, você é mentiroso. Porque como é que você consegue amar a Deus a quem você não vê e não consegue amar ao seu próximo a quem você vê? Então, quem ama a Deus, ame o seu próximo. Né? Um desdobramento, uma consequência imediata e inequívoca do amor a Deus é o amor ao próximo, de modo que, se os dois grandes mandamentos resumem o decálogo, o amor ao próximo resume ainda mais, de modo que a lei moral ela pode ser resumida em uma palavra. Escrevam essa palavra para mim aí no chat. Qual é a palavra que resume a lei moral? Quem vai escrever primeiro? Tcharam. Muito bem. A palavra amor, ok? A palavra amor, ela resume muito bem o que é a lei moral. Bem, então o que é você ser moralmente correto? Do ponto de vista bíblico, da lei, de Deus, é você amar as pessoas, é você amar a Deus. Né? Bem, quem ama o próximo, honra o pai e a mãe, porque o pai e a mãe são próximos. Quem ama o próximo não mata o próximo. Né? Não adultera com a mulher do próximo, com o homem do próximo, contra o próximo, não furta o próximo, não dá falso testemunho contra o próximo, não cobiça as coisas do próximo. E quem ama a Deus não tem outros deuses além dele, não faz para si nenhum ídolo e nem se prostra diante deles e não toma o nome do Senhor em vão. Né? Então, a lei moral é a lei do amor. E aí você já vá avaliando aí se essa lei do amor ela faz parte da vida cristã ou não. Aí você já vai avaliando aí se cristãos deveriam ou não praticar a lei moral, praticar os 10 mandamentos. Né? E me parece que a resposta é sim, parece-me que sim, nós vamos ver isso, mas será que Deus abriria mão de que os cristãos amassem a ele e amassem ao próximo? Quando Jesus, em João 13, diz que tem um novo mandamento a dar, esse novo mandamento é apenas um desenvolvimento do amor ao próximo. Porque o mandamento do amor ao próximo, ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, a referência do amor ao próximo é o amor próprio. Isso é muito importante, tem o seu valor. Mas vem Cristo e dá um novo mandamento em que ele diz, bem,
Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Então, agora o padrão não é mais o nosso amor próprio, mas é o amor de Cristo por nós. Ele sobe a régua. Ele não alivia a coisa, ele sobe ainda mais a régua. Ok? Bem, e o quarto mandamento, o mandamento do sábado, né? Tão polêmico. Será que vale a pena falar um pouquinho acerca dele? Posso gastar alguns minutinhos falando do mandamento do sábado, caso vocês queiram. Se não, eu só falo superficialmente aqui e toco adiante. O que vocês acham? Ok. O mandamento do sábado, no meu ponto de vista, ele é o mais importante dos 10 mandamentos, tá? Já começo dizendo isso. Porque, de alguma maneira, o mandamento do sábado, ele atrai para si todos os demais mandamentos. O mandamento do sábado, ele fala sobre amar a Deus, ele fala sobre amar ao próximo e ele fala também sobre amar a si mesmo. Os 3 amores, né? Deus, o próximo e si mesmo, ou Deus, a si mesmo e o próximo, já que o amor a si mesmo é a referência para o amor ao próximo. Vejam aí o que diz esse mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Primeira coisa muito importante aqui é entender o mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Entender qual é a ordem aqui é algo fundamental. E a maioria tropeça exatamente por não entender qual é a ordem dada aqui. Bem, eu acredito que para um bom entendimento desse texto, vale a pena nós olharmos para ele de trás para frente, ok? Então vamos começar aí pela palavra santificá-lo. Então, assim, o que é santificar? O que é santificar? Escrevam aí para mim, o que é santificar? Muito bem. Separar. A palavra santificar é separar. Então, santo é alguém ou alguma coisa que é separado. Separado para alguém ou para alguma coisa, para um propósito. Então, a ordem aqui é para santificá-lo. Separe. Bem, a próxima palavra que vem aí é sábado, ou ainda dia de sábado. Né? Você pode ler aí dia de sábado e entender que se refere ao 7º dia do calendário. Ok? Porque, de fato, essa é uma convenção. Convencionou-se o sábado como o 7º dia do calendário. Ok? Contudo, dia de sábado é muito mais do que o 7º dia do calendário. A palavra sábado tem um significado. Então, digam aí para mim, qual é o significado da palavra sábado? Vamos lá. Quem vai ser o primeiro aí a digitar? Tcharam. Sabá é a palavra sábado no original, mas não é o significado. Eu quero o significado. Qual é o significado da palavra sábado? Muito bem, descanso. Descanso. Então, muito mais do que o 7º dia da semana, ok? Sábado é o dia do descanso, ok? Olhem o que eu estou dizendo. Muito mais do que o 7º dia da semana, sábado é o dia do descanso. E aí vem a próxima palavra, que é lembra-te. Bem, lembra-te não é preciso interpretar, mas olha que interessante. Qual é a ordem? A ordem é lembra-te. A ordem não é separe. E nem é descanse. A ordem é lembra-te.
Eu acho isso muito curioso. Por que você ordenaria a alguém que se lembre de algo? Bem, é porque essa pessoa, ela pode, acidentalmente ou inevitavelmente, se esquecer, não é? Ela pode se esquecer, por uma razão ou outra. Então, agora, entendendo o que é santificar e o que é sábado, vamos traduzir o versículo. Não se esqueça de separar um dia de descanso. Não se esqueça de separar um dia de descanso. Essa é a ordem. Por que alguém se esqueceria de separar um dia de descanso? Bem, várias possibilidades aí. Né? Não vou entrar no mérito. Mas a ordem é, não se esqueça de separar o dia de descanso ou um dia para descanso, enfim, como você quiser. Esse mandamento, essa lei, é boa ou não? É uma lei ruim ou é uma lei boa? Eu acho que é uma lei boa. É uma lei excelente. Primeiro, porque ela veio de Deus. E segundo, porque descansar é algo bom. Descansar não é algo ruim. Não é? E vejam o seguinte, o desenvolvimento aí do mandamento. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, ou é o descanso, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Porque esse mandamento ele traz para si amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. Primeiro, porque você descansa para o Senhor. E era no sábado que aconteciam as reuniões sagradas, ou os cultos da época. Ok? Então você descansava para Deus e para cultuar a Deus, para servir ao Senhor. 2, você descansava. Então, descansar é um sinal de amor próprio. E não só você descansava, como seus filhos, filhas, servos, servas, os estrangeiros, ou seja, os próximos que estavam ao seu redor também descansavam. Então, a lei do sábado, ou o princípio do sábado, ele manifesta amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. Além de muitas outras coisas, tá, que ele manifesta. E esse é um princípio ou mandamento baseado no próprio Deus, no que o próprio Deus fez, porque o verso 11 diz, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Deus abençoou o 7º dia e separou o 7º dia como um dia de descanso. Bem, aí vem a pergunta. Esse mandamento ele continua válido ou não? Essa lei ela continua válida ou não? E a minha resposta, talvez para a surpresa de algumas pessoas, é que sim. Esse mandamento ele continua válido. Esse princípio ele continua válido. Completamente válido. O problema não é o mandamento. O problema não é o princípio. O problema é como interpretaram e aplicaram o mandamento. Esse é o problema. O problema não é o mandamento em si, o problema é o uso que fizeram do mandamento.
Ok? Esse é o problema. Então, vamos lá. Alguns usos que eu consideraria aqui incorretos desse mandamento. Os adventistas, e se há algum ex-adventista que não se sinta, por favor, aí, incomodado com as minhas palavras, mas os adventistas já chegaram a afirmar, eu não sei como é que está isso hoje, ok? Que a salvação de uma pessoa dependeria dela observar a lei do sábado. Ou seja, eu sou salvo pela obra que Cristo fez na cruz, sim, mas também pela obediência ao mandamento do sábado. Então, pode ser que um adventista ele chegaria a dizer, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno, por exemplo. Eu discordo disso radicalmente, é óbvio, porque a salvação não é uma questão de obediência a mandamentos. A salvação, ela é uma questão de graça e de fé. Ok? Então, eu não diria que alguém que não guarda o sábado vai para o inferno. Mas prestem atenção no que eu vou dizer agora. Mas eu diria que alguém que não guarda o sábado, o inferno vem até ele. Entenderam ou não? Vou repetir. Eu não diria que quem não guarda o sábado vai para o inferno. Mas eu diria que quem não guarda o sábado, o inferno vai até ele. O que eu quis dizer com isso? Quem não descansa tem uma vida infernal. A vida de quem não descansa é uma vida infernal. Não é? Tá certo? Bem, você ainda tem os judeus da época de Jesus, né? Que realmente eram extremamente rigorosos e legalistas com relação ao sábado, os fariseus especificamente. E qual foi o legalismo dos judeus em relação ao sábado? E há explicações históricas para isso. Os judeus foram punidos, né, com a diáspora, a primeira diáspora, ou primeira dispersão, quando a Babilônia conquistou Jerusalém e o reino de Judá, né, e até mesmo os israelitas antes, que caíram para a Síria. A razão principal apontada pelos profetas para isso acontecer foi a desobediência à lei de Moisés. E os profetas chegam a mencionar especificamente o sábado. Vocês não guardaram os meus sábados. Está lá escrito. Então, o povo foi para o exílio porque não cumpriu a lei de Moisés, desprezou a lei de Moisés, inclusive o sábado. E aí vem uma geração pós-exílio, ou até mesmo de durante o exílio e de depois do exílio, e deseja que nunca mais aconteça algo semelhante com eles. E, de repente, eles começam a se perguntar: como é que nós podemos garantir que a lei seja cumprida rigorosamente, de modo que não haja falhas e de modo que nunca mais nós experimentemos o que nós experimentamos caindo nas mãos da Babilônia? E nesse contexto aí é que surge, então, essa atitude farisaica, que a princípio é bem intencionada, né? Ela visa
cumprir a lei, mas que com o passar do tempo ela vai se desvirtuando. Primeiro porque ela se torna hipócrita, porque ninguém consegue cumprir a lei rigorosamente. Por mais que aparente isso, finja isso, fale isso, demonstre isso, mas não consegue. Então, na verdade, a pessoa ela demonstra uma piedade e, ao mesmo tempo, ela esconde os seus pecados, ela camufla os seus pecados. E, por outro lado, vem um extremo rigor em detalhes quanto a como que a lei ela poderia ser cumprida. Né? Então, pegando aí a questão do sábado, os fariseus, né, os religiosos, os judeus, eles começaram a se perguntar, bem, como é que nós podemos garantir que não vamos quebrar a lei do sábado? Como é que podemos garantir que essa lei será integralmente, radicalmente, plenamente cumprida? Então, tomaram a lei e começaram a estabelecer regrinhas. Regrinhas de coisas que poderiam ou não poderiam ser feitas em dia de sábado. Ok? Ok? Vejam que Jesus, gente, ele nunca criticou a lei do sábado, tá? Nunca. Nunca criticou a lei do sábado, muito menos aboliu essa lei. O que Jesus criticou foi o que os fariseus fizeram com a lei do sábado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em dia de sábado, para uma pessoa ela medir o quanto ela poderia andar, porque veja, olha a mentalidade deles, olha o raciocínio, olha a pergunta. Bem, no sábado nós não podemos trabalhar. Bem, o que é trabalho? Que tipo de esforço é trabalho e que tipo de esforço não é trabalho? E, de repente, então, o trabalho passou a ser não apenas mais o trabalho em si, ou seja, o que você faz para ter o que comer, o que beber, onde morar, o que vestir e tal, mas passou a ser todo e qualquer tipo de atividade, até mesmo de esforço. Os caras entraram numa paranoia. Então, exemplo, quantos passos ou quantos metros ou quilômetros eu posso andar em dia de sábado de modo que não constitua trabalho? Olha que doideira. Olha que doideira. E aí, então, eles estabeleceram uma regra. Olha, esforço, né? Se você for além de suas forças, você vai estar pecando. Você vai estar trabalhando. Então, é o seguinte, em dia de sábado, você vai se colocar na porta de sua casa. Você vai pegar uma pedra e você vai tacar essa pedra, vamos colocar assim, o mais longe que você conseguir. Ok? E você, então, só vai poder andar até onde essa pedra alcançar. Se você andar além dessa pedra, você estará andando além dos seus esforços, vai estar trabalhando e, então, quebrando a lei do sábado. Mas a minha pergunta é, Jesus disse isso em algum momento? Ou, né, Moisés disse isso em algum momento, melhor dizendo? Não. O que foi isso? Foram regras de homens. Então, quando Jesus ele se levanta e polemiza com os fariseus em relação ao sábado, ele não está polemizando a lei do sábado. Ele está polemizando a prática dos fariseus, o uso que os fariseus e os judeus faziam da lei do sábado. Ok? E aí, assim, para não ficar uma coisa muito etérea, né? Nós nem lemos o texto de hoje aqui, eu esqueci de ler, eu tinha que ter lido para começar a aula, mas acho que agora o texto da aula de hoje ele vai se encaixar
muito bem aqui, porque eu já dei uma boa introduzida a esse texto. Então, olha lá o Mateus 5, 17 a 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. O que ele está dizendo aqui, gente? Eu não vim abolir a lei e os profetas. O que é abolir? Quando eu leio aqui abolir, eu me lembro da abolição da escravatura, certo? Princesa Isabel, se não me engano, 1888, não é isso? Bem, então a princesa Isabel aboliu a lei da escravatura no Brasil. O que isso quis dizer? Bem, a partir do momento em que ela aboliu a escravatura, né, enquanto lei, essa lei deixou de existir. Então, a escravatura, pelo menos oficialmente, ela deixou de existir. Essa lei caiu. Havia uma lei que dava legalidade, né, que dava possibilidade, margem para a escravatura no Brasil. A partir do momento em que essa lei foi abolida, essa lei caiu. Jesus está dizendo, não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Então, eu não vim para fazer cair a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, eu não só não vim abolir, mas eu vim cumprir esse negócio. E acho que ninguém duvida que Jesus foi exemplo de amor a Deus e amor ao próximo. Inclusive de descanso, de cumprimento da lei do sábado, porque o que ele quebrou não foi a lei do sábado. O que ele quebrou foi o legalismo dos fariseus em relação à lei do sábado. O que ele quebrou foram as regrinhas dos fariseus em relação à lei do sábado. Porque o que ele disse foi, poxa vida, se em dia de sábado um boi seu cair em um buraco, você não vai tirá-lo de lá? É isso mesmo? Então, um boi seu cai em um buraco, ou o filho de um vizinho cai em um buraco, dia de sábado, e você não vai tirá-lo de lá, porque é sábado? É sério esse bilhete? É isso mesmo? Vocês conseguiram chegar a esse absurdo? Não, meus queridos. O sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi criado para ser alívio e não peso. Vocês pegaram um alívio que Deus deu a vocês e o transformaram em um peso insuportável. É melhor que nem seja dia de sábado. O dia de sábado é um dia tão tenso, tão pesado, tão proibitivo, que é melhor que ele nem chegue, que é melhor que ele passe. Ou seja, vocês perverteram, corromperam, distorceram, inverteram completamente algo bom que Deus criou. O que Deus criou para o alívio de vocês, vocês transformaram em um peso insuportável. Essa foi a crítica de Jesus, gente boa. Essa foi a crítica de Jesus. Ok? Agora, estamos falando de sábado, né? Caramba. Mas ok. Vou falar um pouquinho mais. Vamos pensar o seguinte aqui. Primeira coisa é que eu não acredito que o sábado tenha a ver com o sétimo dia do calendário, da semana, ok? Para mim, o sábado é o dia do descanso, pouco importa qual seja o dia. Eu não acho que Deus proíba de trabalhar no sétimo dia, ok? Da semana, do calendário. Eu vejo que Deus nos chama a descansar depois de 6 dias de trabalho. Ok? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu creio assim. Agora, óbvio, naquela época era uma sociedade teocrática, a lei de Moisés regia a sociedade, então houve uma convenção ali, todo mundo seguia da mesma forma aquele negócio.
Apesar de que nem todos, né? Porque em dia de sábado os sacerdotes trabalhavam. Porque em dia de sábado havia culto. Em dia de sábado, alguns vigias também trabalhavam, porque senão o acampamento ele ficaria desguarnecido. Em dia de sábado, se alguém sofresse alguma ferida, com certeza iriam cuidar dele. Chamariam o médico. Enfim. Então, muito mais que um dia da semana, aqui nós temos um princípio. Tá? Gente, me deem um minutinho, por gentileza. Um minutinho que eu já volto. Muito bem. Voltando aí. Parei onde mesmo? Esqueci. Onde que eu parei mesmo? Puxa vida. Alguém me lembra aí? Alguém que estava prestando atenção? Ok, aqui temos um princípio. Com certeza. E um princípio que devemos praticar hoje. Ok? Que está aí para ser praticado por nós. Bem, voltando ao texto aqui, né, verso 18. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Ou seja, detalhes da lei não irão desaparecer enquanto existirem céus e terra, até que tudo se cumpra. Ok? Até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito maior, muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então vejam aqui, o que Jesus espera? Jesus espera que eu e você cumpramos a lei. Essa lei moral aqui não tem a menor dúvida. Amar a Deus, amar ao próximo. Agora, ele está falando aqui de uma justiça superior à dos fariseus. Que justiça é essa? É a justiça de Cristo, não tem a menor dúvida disso. A justiça de Cristo aplicada a nós. Contudo, essa justiça de Cristo aplicada a nós não nos libera de cumprir a lei. Ela nos capacita a cumprir a lei. E descansar mais que um dia de sábado? Você está falando o quê? De preguiça? É isso? Preguiça é pecado. Então explica melhor aí. O sábado é o dia do descanso. Ok? É o dia do descanso. O sábado tem a ver com questões práticas da vida. Você trabalha 6 dias, você descansa 1. Acho que eu peguei agora onde eu estava e onde eu ia chegar. Qual a motivação de uma pessoa que trabalha 7 dias por semana sem descanso? Qual é a motivação dessa pessoa?
Eu acredito que a principal motivação dela seja ganhar dinheiro. Ok? Ganhar dinheiro. Não vou nem dizer assim. Ela pode até ser que ela precise mesmo. Pode ser que seja até alguém pobre. Ok? Enfim. Ah, bem, essa pessoa então trabalha 7 dias por semana sem descanso. Certo? O que é que vai acontecer com a saúde dela? Vai acabar. Agora, o que o princípio do sábado diz? Que ela deve trabalhar 6 dias e descansar um. Bem, se Deus disse para ela fazer isso, agora aqui entra uma questão de fé. Ou ela acredita que Deus pode supri-la, ela trabalhando 6 dias e descansando um, ou ela não acredita nisso e acha que o seu trabalho é a sua provisão e ela vai trabalhar, então, loucamente, 7 dias por semana. Estão percebendo, gente? Que é muito mais do que uma questãozinha de pode ou não pode, ou se você vai para o inferno ou não. É uma questão de fé. Se Deus disse para trabalhar 6 dias e descansar um, se Deus disse, mas Flávio, eu repito e digo, se Deus disse para trabalhar 6 dias e descansar um, então ele não sabe o que está dizendo, então? Ele se equivocou? Ele não é capaz, então, de suprir? Ele não é capaz, então, de abençoar uma pessoa de modo que ela, trabalhando 6 dias, tenha o que comer? Ele não é capaz de fazer isso? Eu acredito que ele é capaz de fazer isso. E que muito mais, então, do que uma lei, isso é um princípio. Princípio baseado no que Deus mesmo fez. A Bíblia diz que ele mesmo trabalhou 6 dias e descansou 7. Descanso é uma questão de fé. Descansar em Jesus, ou Jesus é o nosso descanso, tem muito a ver com salvação, sim, não é? Ele é o nosso descanso, é o nosso perdão, é nosso passaporte para o céu, que será o descanso eterno, etc. Mas também tem a ver com a provisão. Entendeu? A provisão, o descanso de que, enquanto eu descanso, Deus continua cuidando de mim. Bem, eu poderia falar muitas coisas aqui, gente, mas eu preciso avançar, tá? Preciso avançar aqui mesmo. Bem, além da lei moral, eu preciso falar das outras aqui, né? Vocês vejam que só a lei moral já rendeu assunto até falar chega. Tinha a lei moral, também tinha a lei cerimonial. Lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? É a lei que tem a ver com que tem a ver com os holocaustos, os sacrifícios, os ritos, as cerimônias, a adoração, o templo, né, o tabernáculo. A lei cerimonial ela pode ser resumida no que eu chamo de os 3 S's. O S dos sacrifícios, o S dos sacerdotes e o S dos santuários. Então, a lei cerimonial fala de sacrifícios oferecidos por sacerdotes nos santuários, sendo que os santuários são o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. Ok? Então, diz respeito a essa lei aí, a lei que envolve essas questões. O outro tipo de lei é a chamada lei civil. Lei civil, ou ainda alguns chamam de lei judicial, que tem a ver com a sociedade israelita daquela época. Como é que os cidadãos deveriam se comportar em relação aos outros.
Por exemplo, né, a lei civil estabelecia penas. Então, a lei moral era uma base para a lei civil. Por exemplo, a lei moral dizia não matarás. A lei civil dizia quem matar sofrerá tal punição. A lei moral dizia não adulterarás. A lei civil dizia, então, quem adulterar sofrerá tal punição. Até pouco tempo atrás, adultério era crime na lei brasileira. Deixou de ser. Contudo, a lei moral permanece a mesma, mesmo que na lei civil adultério não seja pecado, na nossa lei civil, na lei moral de Deus permanece sendo. Não seja crime, né, em nossa lei civil, na lei moral de Deus continua sendo pecado. E eu falei 3 ou 4 tipos de lei porque tem as leis higiênicas, que tem a ver com alimentos que podem ou não podem ser consumidos, que tem a ver com a pele, que tem a ver com a parede das casas, com manchas na pele ou com manchas nas paredes, ou seja, leis de promoção da saúde. Há pessoas que enquadram essas leis como leis cerimoniais, há outros que colocam em leis civis ainda, e ainda há outros que destacam essas leis como sendo leis de um caráter próprio, leis higiênicas. Gente, Jesus disse que não veio abolir, mas veio cumprir. Essa palavra cumprir aí tem um significado especial. Não tem a ver apenas com obedecer, mas tem a ver com encher essas leis, ou cumprir de maneira plena, levar essas leis ao seu cumprimento assim, cabal, final. Jesus cumpriu essas leis de uma vez por todas e se tornou exemplo disso para os demais. Agora vejam só. Vamos olhar para cada uma das leis que nós já vimos e perceber nelas se elas continuam válidas para nós hoje ou não. Então, a lei moral, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, amar como Jesus nos amou, essa lei, ela continua válida ou não? A lei moral, a lei do amor. É claro que sim, né? Será que Jesus diz então que pode matar agora? Não, pode matar, pode roubar. Bem, e se o sábado faz parte da lei moral, é claro que ele espera que nós cumpramos então o sábado. Só que o sábado não é um período das 18 horas de sexta às 18 horas de sábado. Sábado é o dia do descanso, caramba. Essa é a grande questão. Então, qual é a lei? Qual é o princípio do sábado? Descanse! E ao descansar, você vai ter o quê? Tempo para Deus, para a sua família, para você mesmo. Não descanse, você não terá tempo para Deus, não terá tempo para a sua família, não terá tempo para você mesmo, terá tempo só para ganhar dinheiro e será um escravo de Mamon. Esse é o ponto. E você vai declarar, então, Mamon é o meu Deus, é ele que provê na minha vida. Desculpe dizer isso, mas é a realidade. Só quem não conhece a Deus é que faz esse tipo de coisa. Quem conhece a Deus não deveria fazer esse tipo de coisa. Não deveria fazer. Então eu não estou nem dizendo assim, é uma lei para todos. Não, é uma lei para quem conhece a Deus. Certo? Quem conhece a Deus deveria praticar esse princípio. Quem conhece a Deus deveria praticar esse princípio. Quem não conhece a Deus, praticar ou não praticar não vai fazer muita diferença em termos de eternidade, mas pode até fazer diferença na vida dele aqui e agora. Porque a lei ela não tem a ver só com a eternidade, a lei tem a ver com aqui e com agora, vida abundante. Quem obedece à lei tem vida abundante. Quem obedece à lei tem uma vida abençoada. A lei não veio para salvar, mas veio mostrar qual o caminho da vida abundante.
Bem, a lei cerimonial é para nós continuarmos a praticá-la? Bem, eu diria que em alguns aspectos não. Mas por que não? Porque ela foi abolida? Não, não é porque ela foi abolida, é porque ela foi cabalmente cumprida. Explico. Se Jesus não aboliu a lei, por que nós não precisamos mais oferecer animais em sacrifício? Porque Jesus é o sacrifício maior e perfeito. É essa a explicação. A explicação não é que a lei cerimonial foi abolida. Poxa vida, ele disse que não veio abolir nenhuma lei. A explicação é que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito e superior a qualquer sacrifício de animais, ou seja, a partir do momento em que ele morreu, o sacrifício dos animais perdeu o sentido. Porque o sacrifício perfeito já havia sido oferecido. Ponto. É isso. É isso. Estão entendendo? Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Agora, perguntaram aí sobre o dízimo. O que eu digo a vocês é o seguinte: antes da lei de Moisés dizer deu o dízimo, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E Jacó também deu o dízimo. E quando Jesus fala sobre dízimo, e ele fala, criticando os fariseus, ele não diz deixem de dar o dízimo, ele diz vocês deveriam fazer essas coisas sem esquecer aquelas. Ou seja, deem o dízimo, mas se lembrem também da misericórdia. Dízimo não é uma questão de lei cerimonial que foi abolida, primeiro porque ele não vê abolir lei nenhuma. Dízimo é um princípio. É um princípio. Eu creio que você deveria sim dar o dízimo. E eu creio que se você não dá o dízimo, não é que você vai para o inferno, não, você não vai. Fique tranquilo em relação a isso. Mas sua vida financeira pode virar um inferno, isso eu te garanto. Que é um princípio. Eu dou o dízimo desde os 12 anos de idade. E dou ofertas. Minha última oferta foi a minha moto. Eu peguei a minha moto e dei de oferta para uma pessoa. E o curioso é que tanto o sábado quanto o dízimo lidam com o nosso bolso. Porque no sábado você deixa de ganhar. No dízimo você dá parte do que já ganhou. E em ambos os casos, a sua fé em Deus como provedor é testada e provada. Jejum não é lei cerimonial. Ok? Jejum é uma prática, como a oração é. Você não diria que a oração é uma lei. Ok? A oração não é uma lei, a oração é uma prática. O jejum também é uma prática. Ok? Como dar esmolas também é prática, e dar esmolas tem muito a ver com ofertar, a gente vai ver isso mais à frente. Ok? Muito bem, gente boa. E a lei civil? A lei civil, ela continua válida? Ela continua. Claro que sim. Só que naquela época os caras estavam na teocracia israelita. Você está hoje na teocracia israelita? Não, você está na suposta democracia brasileira. Ou no Estado Democrático de Direito brasileiro. Certo? Então, qual é a grande questão ali? A grande questão ali é que você deve obediência às leis do seu país. Especialmente se essas leis não vão contra a palavra de Deus. Ok? Porque eu digo a vocês que o dia em que o Brasil proibir a pregação do evangelho
ou dizer que pregadores têm que pregar A, B, C ou D, eu serei um outlaw, eu serei um fora da lei, que não irei obedecer a essas leis. Mas a lei civil fala da importância de se haver leis que organizem a sociedade, estabelecendo punições para quem quebra as leis. Aí as leis higiênicas. As leis higiênicas têm a ver com promoção de saúde. Tome cuidado com sua higiene pessoal, tome cuidado com o que você come, tome cuidado com a limpeza de sua casa. É disso que se trata as leis higiênicas. Será que tá liberado, então? Pode comer de tudo, larga a mão da higiene, para de limpar a sua casa, é isso? Bem, dizem que a tal da Covid, né, cada um fala uma coisa diferente aí, não dá para saber direito, mas alguns dizem que a Covid veio porque lá na China tem um mercadinho lá que vende carne de animais esquisitos e comeram lá um morcego ou alguma coisa assim e a coisa começou a se espalhar, é um vírus de animal. Eu não sei se a Covid é ou não é, e nem me interessa ser, mas que já houve casos de doenças transmitidas a seres humanos por carne de animais que não deveriam ser comidos, isso já aconteceu, especialmente na queridíssima China. Bem, tem leis que falam disso na Bíblia Sagrada. A questão não é que se você comer, você vai para o inferno. A questão é que se você comer, o inferno virá até você. Ué. Estão entendendo, gente? Então, as leis elas não são só espirituais nesse sentido de, poxa vida, eu tenho que cumprir a lei, porque senão Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Não é essa a questão, não. A lei é boa. A lei é o caminho da vida. Entende isso? A lei ensina você a viver corretamente, a viver de forma abençoada, a viver em um caminho de segurança. Esse que é o ponto. Muito bem. Temos perguntas aqui. Você consegue abrir o som aí, Flávio? Ou não? Acho que não, né? Deixa eu permitir. Consigo, pastor. Ok, abre aí então, vai lá. Mas aqui, sem polemizar, mas essa questão do trabalho. Por exemplo, eu conheço médicos que trabalham de segunda a sexta, de 7 da manhã à meia-noite. Ok, Tá certo? beleza. E, ao mesmo tempo, tem pedreiro, igual eu falei, que trabalha de domingo a domingo, mas de 7 às 17. Se somarmos as horas, o médico trabalha mais do que o pedreiro. Pedreiro, 5 horas da tarde, vai para casa, descansa 18, ele tem de 18 às 7 do outro dia para estar com a família. Ou seja, se a gente ficar com essa, tem que ser um dia inteiro, você não acha que aí já começa a ter isso é interpretação nossa e deixa de fugir ao que, sei lá, porque nós, infelizmente, temos que adaptar o país, a profissão, né? Assim, eu tenho um amigo que mora na Nova Zelândia, ele trabalha 6 meses no ano, e o dinheiro que ele ganha em 6 meses, ele consegue ficar os outros 6 meses sem trabalhar. Não é o padrão de Deus. O padrão de Deus não é 6 meses trabalhando e 6 meses descansando. O padrão de Deus é 6 dias Vai pro trabalhando. Brasil? Entendeu? Agora, veja, primeira coisa é cada um viva conforme a sua consciência e sofra as consequências disso. O texto não fala de horas, o texto fala de dia. O texto não fala de horas de descanso, o texto fala de dia de descanso. Uhum. Okay? Agora, mais uma vez, isso não tem nada a ver com salvação. A pessoa não vai ser salva porque ela trabalha assim, trabalha assado, descansa assim, descansa assado. Ela vai ser salva pela fé dela em Jesus. Contudo, as consequências de quando você segue um princípio e as consequências de quando você não segue um princípio, elas aparecem. Inevitavelmente. Certo? Uhum.
Então, eu te garanto que, apesar de o pedreiro ficar com a família dele de 17 da tarde até sei lá eu que horas, não é a mesma coisa do que se ele tivesse um dia para passar o dia todo com a família, em lazer, em descanso, em curtição, buscando a Deus, realmente recarregando as energias. Não é a mesma coisa. Não é. Agora, Sim. mais uma vez, cada um é responsável pelas escolhas que faz. Não, Sempre e só foi. por último, para explicar para um adventista do sétimo dia que não é sábado, baseado onde na Bíblia que não é sábado, não é sábado. Sábado é o dia sexto depois do trabalho. Assim. Cara, Como que eu podia eu não entraria nessa discussão. tinha minha que é adventista, por exemplo. Eu não entraria nessa discussão, ela não vai valer a pena, Entendi. sinceramente. Se a pessoa é adventista, deixa ela ser adventista feliz, entendeu? Tá joia. É uma discussão ingrata, entendeu? Se ela Uhum, acredita nisso e ela quer viver assim, ok, tudo bem, viva, né? entendi. É o meu pensamento. Eu não entro Não, nesse tipo de discussão assim, eu vou te convencer de que eu estou certo. Eu não entro nisso. não sei, eu tô falando assim, pelo seu conhecimento bíblico, achei que tinha assim lá em Mateus, tal, tem falando uma hora assim. Tem como desmontar o argumento, mas não é questão racional, é questão muito mais emocional do que racional, Ok, entendeu? obrigado. Beleza? Ju, a sua pergunta e aí nós encerramos. Pode abrir aí. Amor. Abriu? Tá me ouvindo? Sim. Ô, Samir, a questão agora, só que me deu um pouco aqui de confusão na minha cabeça, é essa questão do descanso em família. Porque muitas vezes pode deparar com uma situação que não vai ser possível, né? Às vezes um filho que está aí jovem, estudando, começando a trabalhar, um pai que o descanso dele é na segunda, tá? Você está entendendo? Eu estou entendendo. Vamos lá, então. De maneira Ah, objetiva. Primeira coisa um jovem é um jovem. Né? Um jovem é alguém que está se preparando para sair de casa. Então, você impor ao jovem a condição de uma criança pode não fazer sentido mais. Ok? Segunda coisa é que marido e mulher deveriam, sim, administrar as suas vidas e o seu tempo de modo a conjugar o dia de descanso. Se o marido descansa, vou exagerar aqui, na segunda e a mulher no sábado, olha, eu diria o seguinte, mas não está errado. Ok, não está errado não, até o dia que ela aparecer com o outro e ele aparecer com outra. Gente, nós somos muito inocentes, véio. A gente acha que só vai acontecer com os outros, entendeu? A gente fica dando brecha e abrindo porta para o mal o tempo todo. Véio. Então, eu diria o seguinte, o que é mais importante, amigão? Seu casamento ou o dinheiro que você ganha? O que é mais importante, sua carreira ou o seu casamento? Ué, esse que é o ponto. Tem muita gente que sacrifica o casamento no altar da carreira. Tem muita gente que sacrifica os filhos no altar do dinheiro. E acha que não vai colher as consequências? Vai colher as consequências. Vai colher. Entende isso? Não, pastor, dura essa palavra. Desculpa, gente. Desculpa, mas eu não acho que seja dura, não. Acho que é a realidade. A realidade é muito mais dura que essas minhas palavras. Entendeu? As consequências de não se seguir os princípios é algo muito mais duro do que a pregação dos princípios. É melhor você ouvir essa palavra dura e consertar a sua vida do que você sofrer as consequências de não seguir os princípios. Entendeu? Muito bem, queridos. Estamos, então, encerrados